Codependência e liberdade. Existe uma prisão emocional que muitas pessoas vivem sem perceber. Uma prisão invisível, sem grades, sem cadeados, mas extremamente poderosa. Essa prisão se chama codependência. A codependência acontece quando alguém deixa de viver a própria vida para viver em função da vida de outra pessoa. A pessoa passa a acreditar que sua missão é salvar, proteger, corrigir ou carregar o outro. Ela acredita que precisa resolver os problemas do outro, que precisa impedir o outro de sofrer, que precisa controlar a vida do outro. Mas existe uma verdade profunda e difícil de aceitar. Isso não é amor. Isso é medo da liberdade. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre. Isso significa que ninguém pode fugir da responsabilidade de viver a própria vida. Mas a liberdade gera angústia. A liberdade gera insegurança. A liberdade gera medo. E diante desse medo, muitas pessoas procuram uma forma de escapar da própria existência. Uma das formas mais comuns da fuga é a codependência. Porque quando eu estou preocupado com a vida do outro, não preciso olhar para a minha própria vida. Quando estou tentando salvar alguém, não preciso enfrentar meus próprios vazios. Quando estou ocupado carregando alguém, não preciso caminhar com minhas próprias pernas. A codependência é uma forma de fugir da responsabilidade de existir. O indivíduo passa a acreditar que sua felicidade depende do comportamento do outro. Se o outro mudar, eu fico bem. Se o outro melhorar, minha vida melhora. Se o outro parar de errar, então tudo ficará bem. Mas isso é uma ilusão. Ninguém encontra liberdade tentando controlar a vida de outra pessoa. Existe uma frase muito conhecida nos grupos de recuperação que diz: você não causou, você não controla e você não pode curar. Cada ser humano é responsável pela própria jornada. Cada ser humano deve enfrentar suas próprias escolhas. Cada ser humano deve lidar com as consequências da própria vida. Quando alguém tenta viver a vida do outro, inevitavelmente perde a própria vida. A pessoa codependente começa a viver emocionalmente dependente do comportamento de alguém. Se o outro está bem, ela está bem. Se o outro está mal, ela entra em desespero. Se o outro erra, ela sente culpa. Se o outro sofre, ela sente que falhou. Isso não é amor, isso é prisão emocional. O amor verdadeiro não aprisiona. O amor verdadeiro respeita a liberdade. O amor verdadeiro permite que cada pessoa caminhe com as próprias pernas. Mas assumir a liberdade é difícil. Kierkegaard dizia que a angústia é a vestigem da liberdade. Ser responsável pela própria vida exige coragem, exige maturidade, exige consciência. Por isso, muitas pessoas preferem viver presas à vida de alguém. E é mais confortável, é mais fácil, mas existe um preço muito alto. A perda da própria identidade. A pessoa deixa de perguntar: quem sou eu? O que eu quero da vida?
Qual é o sentido de minha existência? Ela passa a viver apenas reagindo ao comportamento de outra pessoa. Isso gera ressentimento, frustração, cansaço emocional. Com o tempo, surgem pensamentos como: depois de tudo que fiz por você, depois de tudo que sacrifiquei, mas existe uma verdade difícil de aceitar. Ninguém pediu para ser carregado. A codependência muitas vezes nasce de uma tentativa inconsciente de controle. Quem salva se sente importante. Quem resolve os problemas dos outros se sente necessário. Quem carrega o outro sente que tem valor. Mas isso não é liberdade. Isso é dependência emocional disfarçada de virtude. A verdadeira liberdade começa quando aceitamos uma verdade simples. Cada pessoa é responsável pela própria vida. Cada pessoa deve caminhar com as próprias escolhas. Cada pessoa colherá as consequências das próprias atitudes. Isso não significa indiferença. Significa respeito pela liberdade humana. Podemos amar sem controlar. Podemos ajudar sem carregar. Podemos apoiar sem viver a vida do outro. A maturidade emocional nasce quando aprendemos essa diferença. Amar não é salvar. Amar não é controlar. Amar não é viver a vida do outro. Amar é caminhar ao lado. A espiritualidade também ensina algo muito importante. Existe um poder maior conduzindo a vida. Não somos responsáveis por salvar ninguém. Nosso papel é viver com honestidade, consciência e humildade. Quando a pessoa abandona a codependência, algo extraordinário acontece. Ela começa a recuperar a própria vida, descobre novos interesses, novos caminhos, novos significados. A liberdade retorna e paradoxalmente, os relacionamentos ficam mais saudáveis, porque deixam de ser prisão e passam a ser encontro. O encontro de duas pessoas livres. Quando duas pessoas livres caminham juntas, o relacionamento deixa de ser necessidade. Passa a ser escolha. E quando o amor é escolha, ele se torna muito mais verdadeiro. Talvez hoje você perceba que vive preso à vida de alguém. Talvez sua felicidade dependa do comportamento de outra pessoa. Se for assim, existe uma boa notícia. A liberdade sempre pode ser recuperada. Ela começa com uma decisão simples: voltar a viver a própria vida. Porque no final das contas existe uma verdade inevitável da existência. Cada ser humano deve caminhar sua própria jornada. E ninguém pode viver essa jornada no seu lugar. Pense no que eu disse. Meu nome é Walter Leite, Filosofia e Vida para Pensar. Se gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos, dê seu like e deixe seus comentários.